Olá, eu sou a Sofia Couto. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Melómanos, os seres que adoram música. Como sabemos, a música é uma forma de linguagem que representa pensamentos abstratos e que, quando estes são usados em combinações várias, comunicam certos conceitos, ideias e, mais importante do que isso, emoções, que muitas vezes não conseguimos verbalizar ou descrever de uma forma tão clara numa folha de papel como quando ouvimos uma bela música. A música constrói também o nosso sentido de identidade, através de experiências que a própria música provoca no nosso corpo, no nosso tempo, entre os nossos pares, e o que nos permite criar uma narrativa cultural muito singular ao longo da nossa vida. E é esse o propósito de estarmos aqui hoje. Ficarmos a conhecer de uma forma mais lata, e digo eu, mais profunda e mais desconstruída, num mundo tão organizado e tão higiênico como o mundo em que vivemos hoje, pessoas que não vivem sem música e que têm algo claro a acrescentar às nossas vidas. Então, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Melómanos. Este episódio é absolutamente fantástico porque consegui convencer uma pessoa que eu admiro muito na minha vida do dia-a-dia, a minha professora de flamenco, Sónia Pérez, neste desafio. Muito obrigada. Obrigada, eu, Sofia, obrigada. Por ter vindo, porque de facto é uma pessoa muito interessante e que nos diz muitas coisas só a dançar e sem falar. Eu acho que é assim uma espécie de uma magia que é muito bonita para quem está a assistir, nós como nós alunos. E uma vez que sente tanta música, eu pensei, a Sónia com certeza que tem uma playlist para nos dar, nós vamos ficar a conhecê-la melhor e acho que vai ser muito interessante esta viagem que vamos fazer com a Sónia. Obrigada, Sofia. Bem, obrigada pelo convite e para mim também foi um grande desafio. Tão bom. Pelo menos pôs-me a pensar, porque normalmente nós não pensamos muito na... Sei lá, eu não estou a pensar propriamente qual é a minha playlist ou quais são as músicas que eu gosto. E acabou por ser um exercício de introspeção que me fez perceber que eu gosto de músicas que não têm nada a ver uma com a outra. Então, o que é que isso significa? Portanto, isso também tem um significado, com certeza, não é? Portanto, foi interessante, obrigada. Foi uma mistura muito eclética, mas muito interessante. Foi giro. Foi um exercício giro, obrigada. Então, antes de passarmos aqui estas 10 músicas, queria perguntar-lhe se houve alguém na sua infância e na sua adolescência que a tivesse influenciado assim de uma forma muito significativa na música, ou se foi um processo que a Sónia fez de uma forma mais autónoma, individual? Foi um processo individual, ou seja, a música acaba por vir um bocadinho na sequência de eu gostar de dança, não é? Portanto, a minha primeira paixão em termos de manifestação de arte artística foi a dança. Foi a dança como uma forma, até foi a minha mãe que na altura achou que eu era muito tímida, e era, e convidou-me a ter aulas de dança no colégio onde eu estava, e depois com o tempo é que veio a música como uma forma... Eu não vejo a música, eu não ligo tanto às letras das músicas, ao conteúdo, mas sim ao som, e à sensualidade que esse som me desperta. Tão bonito. Okay. Não tem nada a ver, portanto, com letras ou com uma parte mais racional. Tem a ver mais... é tudo emocional, 100%. Portanto, há músicas que, de facto, despertam em mim uma carga de sensualidade que eu depois, através da dança, consigo transmitir. Sim, e transmite porque bem. Tem até... Mas isso foi um processo, não foi... Acredito. Foi um processo, não é um processo imediato. Mas não... E começou a dançar com que idade? Eu comecei a dançar com 5 anos. Eu estudava num colégio de freiras, ali em Sintra, e nós tínhamos uma professora, que era a Nilma, que entretanto já morreu. Morreu jovem. E tive aulas de dança com ela há muitos anos. E portanto foi através do, neste caso até foi balé clássico, tive muitos anos de balé clássico com ela. A minha mãe na altura eu sempre fui muito tímida, ainda hoje sou, menos, não é?
já tenho 50 anos, mas era muito tímida e a minha mãe na altura foi uma forma que ela entendeu que eu, pronto, teatro não era capaz de todo estar em palco, nem pensar, portanto ela pôs-me no balé. E a partir daí depois acabei por andar no balé muitos anos e depois fiz outras danças posteriormente, portanto... Já vamos falar mais à frente disso. Sim. Então, muito bem. Então vamos passar então aqui para a primeira escolha. Sim. Chris Norman e Suzy 4. Stumbling In. Vamos ouvir. Our love is alive, and so we begin, foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling in. Wherever you go, whatever you do, you know these reckless thoughts of mine are following you. I'm falling for you, whatever you do, 'cause baby you've shown me so many things that I never knew. Whatever it takes, baby, I'll do it for you. Our love is alive, and so we begin, foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling in. Bem, esta música eu só a ouvi há pouco tempo no filme do Licorice Pizza, que é uma das músicas Se é muito jovem ainda. Exatamente, do Paul Thomas Anderson, mas já percebi que esta música já tem muitos anos, Isto não é do século... Isto é de eu acho que é de 1974. Eu acho. Eu tinha 2 anos. Acho eu. Ok. Ou será de antes? Não sei, tenho que ir ver. Mas é muito antiga, é. Mas ouve-a desde quando? Eu lembro-me, esta música foi-me buscar à minha adolescência com 16 anos. Ó Sofia, eu estudei num colégio de freiras. Sim. Sem homens. Eu estudei sem homens, portanto aquilo era só meninas. Com 16 anos. Eu só comecei a estudar eu só tive homens na minha turma aos 17 no 12º ano. Realmente. Porque o colégio não tinha 12º ano e eu tive que fazer cá fora o 12º ano. E o meu pai era altamente... era muito rígido e muito repressivo, portanto, mas isto para me lembrar que com 16 anos eu lembro-me, e depois eu estava o ano inteiro fechada no colégio, branca como a cal, com a farda do colégio, uniforme, e depois chegava o verão, aquilo havia ali uma transformação maluca. Imagino. E então ficava giríssima, ia para a praia, ficava morena, loura, ficava muito gira. No ponto. Ficava no ponto. Ia passar férias, eu lembro-me de ir passar férias com os meus pais, e foi um ano, eu tinha, quê? Eu disse-lhe que tinha, 16, talvez mais jovem até, se calhar 14, 15, 16, sim, talvez 16. E lembro-me de ir com o meu primo para férias, nós fomos ali com os meus pais para a Armação de Pera. Sim. E eles tinham uma discoteca à noite aberta, eu lembro-me, foi as primeiras vezes que eu fui uma discoteca à noite. Sim. E esta música passava todas as noites na discoteca. Maravilha. E eu lembro-me que era aquele... Pronto, foi o Era leve, não é? Era leve, era. E muito melódica, não é? E sensual. Lá está, sempre a sensualidade com a música. Sempre, muito sensual para mim. E, portanto, eu guardo boas memórias desta música. Tão boa, é linda. Eu acho que é linda, é assim muito fresca, não é? Muito fresca. É ótimo. Muito bem, então vamos passar aqui ao segundo tema, agora já um rock dos anos 80, que eu também sou perfeitamente fã, dos Journey, não é? Sim, dos Journey, Don't Stop Believing, muito importante. Vamos ouvir. Just a small town girl living in a lonely world. She took the midnight train going anywhere. Just a
He took the midnight train anywhere near. A singer in a smoky room, the smell of wine and cheap perfume. Oh, a smile they can share the night. It goes on and on and on. Come on, strangers waiting, walking down the boulevard, their shadows searching in the night. Street lights, people, living just about emotion, hiding somewhere in the night. Don't Stop Believing, Sónia. Don't Stop Isto- Believing, The Journey. The Journey. Isto- Assim eu conhecia, não? Eu conhecia, eu ia para o News partir guitarradas a ouvir esta música. Esta e o resto, guitarradas. e o resto de tudo. Eu era a miúda do rock até aos 18 anos. Esta música a mim é tão. Remonta ao nono ano, ao meu oitavo nono ano, que era uma turma de betas malucas. E esta música, pronto, faz-me lembrar essa época. Eu era muito certinha, eu era uma seca, eu era muito certinha. Eu tenho Era aplicada ou não? Ai, a sério, era muito aplicada. Eu tenho tanta pena não ter sido rebelde, Sofia. Mas pronto, eu não fui tocada para isso, tenho tanta pena. As pessoas têm que viver a vida e têm que a viver na altura certa. Certa. E eu era muito certinha, era muito aplicada, era a melhor aluna. E depois havia as rebeldes, não é? Que Claro. pronto, fumavam cigarros no intervalo Claro, e claro. no intervalo. E o que é feito essas rebeldes agora? De vez em quando reunimos uma vez por ano. São as minhas, são amigas minhas de Que tempo de giro. colégio, que era um grupo engraçado. Elas divertiam-se imenso. E eu estudava e elas depois, quando precisavam, vinham pedir ajuda. Portanto, havia ali uma relação, Uma troca. Mas esta música é muito desse tempo, faz-me Que lembrar. Nós cantávamos isso aos gritos, num entusiasmo, e era a altura de sermos rebeldes, de provocarmos as freiras e Claro. de provocarmos os professores, e a quinta do colégio era enorme e só fazíamos porcaria. Então faz-me lembrar muito essa época que eu não era rebelde, é como Mas se eu queria. era, Mas queria. projetava-me nelas, Pois, projetava-me claro, nelas, claro. eu vivia, pronto, infelizmente não fui rebelde. Mas depois, tenho muita pena. Mas depois começou a ser, não é? Começou-se a soltar com a idade. Com a idade começou comecei a ganhar. ter outros tipos de rebeldia, assim, a ter outra, a minha rebeldia a Exato. manifestar-se de outras formas, sim. Exatamente. Sim. Não, isto... Mas faz lembrar essa altura, foi Que muito bom, giro. que bom. Eu também, eu adoro rock, adoro. Era capaz de estar a ouvir isto... Mas esta música, eu nem sei de que ano é que é, mas também já deve ser muito 70 antiga. e tal, 80, talvez. Sim, talvez, sim. Pelo menos eu ouvia isto, sim, nos anos 80, portanto, Sim. há de ser, não sei se foi anterior ou não, Sim. mas sim, há de ser dessa Mas época. é uma ótima escolha, maravilha. Bem, e agora este terceiro tema da Sónia, um terceiro tema italiano de Renato Carosone. Não tem nada a ver e com o anterior. como é que isto se diz assim, a fazer assim? Tu vou fala americano. Vamos ouvir. Tu vou falar americano. Vamos ouvir. Ok amici, adesso vi cantiamo una bella canzone italiana. Ma non te lo sono. Vicky, come on, vieni qua. Sul palco, on the stage. Vai, pizza bella, pomodoro, mozzarella, vai. Vortica su neguno stemma rete. Una cuppulella che vi si era isata. Passa scampagnano pittulete. Come un guappo che te fa guardare. Vedi? Ok? Tu vuoi fare americano, americano, americano.
vecchi con papà. Tu vuoi vivere alla moda, ma si beve whisky e soda, poi ti senti disturbato. Qua ballo rock and roll, tu giochi al baseball, fai soldi becca me. Chi devi dare la poseta di mamma, tu vuoi fare americano, americano, americano. Ma se nato in Italia, siendo me non c'è sta niente fa. Ok Napoleta, tu vuoi fare americano, tu vuoi fare americano. Un altro amico americano questa sera qui sul palco, Tom Ripley. Tom, vieni qua, vieni qua. Come te può capire chi te va bene, se tu le parli in mezzo americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene capiti alla più, ok? Tu vuoi fare americano, 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 che non vedi come fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma si beve whisky e soda, poi ti senti disturbato. Sónia, ma perché? Ma Perché? Mi piace moltissimo. Bellissima! Bellissima! Adoro. Eu não lhe sei dizer porque gosto desta música. Sei que associo a um filme que eu gostei de ver, que é o Talentoso Mr. Ripley. Sim. E na altura, quando vi o filme, tinha esta banda sonora. Sim. Aliás, se você reparar, muitas Sim, das sim. músicas que eu escolho estão Sim, em filmes e em bandas sonoras. bandas sonoras. É. E este facto, mas eu já conhecia a música, eu adoro, tudo o que é jazz e aquele ambiente mais boémio, eu Sim, adoro. sim, E sim, isto faz-me lembrar, pelo menos a música que tocou nesse filme, é passada, portanto ela toca quando eles estão num bar com italianas, num ambiente boémico. Eu adoro, acho, Claro. acho o máximo. E eu gosto muito deste estilo de música. E mais uma vez, não sei, há qualquer coisa tem a ver com a melodia, com a voz, com o som. Transporta para para um sítio bom, não é? Para um sítio... Sensualidade, sim, sempre. Vocês depois disto vão querer todos ir para a minha aula de flamenco, mas não há vagas para todos. Lamento, isto é difícil. Trabalho muito Que esse maravilha. lado. Mas, Sim. é um trabalho pessoal, ou seja, eu há bocadinho disse e continuo a dizer, eu sou muito tímida. E tem sido uma luta, tem sido uma busca minha, porque eu sempre pratiquei dança clássica, sim, e o sim, clássico é o transmitir suavidade, mas Nos tudo está movimentos controlado. rígidos, Tudo não é? está controlado. Pois. Mas transmite-se que está tudo muito fácil, é Claro. tudo muito leve. O flamenco, e sobretudo alguns paulos do flamenco, é a desconstrução disso. É a sensualidade, tem técnica, mas sempre desconstruir o movimento e transmitir uma grande sensualidade. Que tem a ver depois com os paulos, enfim, há vários, não é? Desde as bolerias aos tangos, que é o que vocês estão a aprender, e que transmitem muito essa provocação do público. Sim. Mas para eu conseguir isso, foi um caminho, um percurso Claro, longo, porque claro. eu sou tímida e porque tenho base clássica. Claro. E essa Foi uma dupla dificuldade. foi uma não é? dupla dificuldade. No fundo tem a ver também com a desconstrução e reconstrução Claro. que eu tenho e que faço Claro. no meu caminho analítico, não é? Sim. Da psicoterapia. Sim, claro. Que faço já há muitos Destruir anos. para reconstruir, para É reconstruir de outra maneira. Para reconstruir de outra maneira. Sim. E não foi assim. Claro, demora muito Não, tempo. foi muito tempo. Mas foi o meu objetivo dos últimos anos. Ou seja, eu cheguei a um ponto em que eu disse: se eu agora já não vou evoluir mais em termos de técnica, quer dizer, posso evoluir, obviamente, mas eu não vou evoluir muito mais, porque já tenho a forma de dançar que tenho, já adquiri o que tinha a adquirir, então, porque também não me dedico a 100% à dança e, portanto, há uma altura que nós vemos, ok, já não vou conseguir evoluir mais, a não ser que me dedicasse a 100%, então o que é que me resta em termos de objetivos pessoais? E o meu objetivo pessoal, porque aquilo que eu mais gosto é a improvisação. Foi das aulas mais giras que eu tive. Giro. Foi técnicas de Máximo. improvisação. E é essa libertação que nós conseguimos na técnica de improvisação. Que maravilha. Que é ter a técnica, mas conseguir depois aplicá-la sem estar a pensar
ou sem ter uma coreografia pensada. Quando é que temos uma aula dessas de improvisação? Vocês já têm, Sofia. Repare, lembra-se o ano passado quando eu pus os tangos e eu disse-lhes agora levantam-se e vocês dançam este passo na música. Já é um início. Sim. Eu desde o início, como acho isto muito importante, porque é o mais difícil da dança, sim. que eu comecei a tentar trabalhar convosco essa à vontade. A bater as palmas, em círculo, a irem dançar ao meio. É por isso que à segunda-feira eu chego sempre tão contente a casa à noite. É por isto, é uma libertação. Parece que uma pessoa faz psicoterapia / flamenco / libertação, exercício físico, é um 6 em 1. É assim. Bem, maravilhoso. Então agora, a quarta escolha que trouxe de um intérprete e compositor britânico absolutamente maravilhoso, que já não está entre nós, David Bowie, e aqui no tema Heroes. Vamos ouvir. Heroes. I wish you could swim like dolphins can swim. Though nothing will keep us together. We can beat them forever and ever. Oh, we can be heroes just for one day. Este tema do Heroes eu adoro David Bowie. É maravilhoso. Quando é que começou a adorar ouvir este homem? Era muito nova, não tinha ainda 12 anos, portanto eu lembro-me que eu ouvia estes temas em casa de pessoas amigas, nas nossas festas de fim de tarde, e talvez por isso ela é nostálgica, mas uma nostalgia boa. Porque depois dessa fase que eu passei, foi quando eu, enfim, eu já comentei aqui que tive uma educação muito strict, mais rígida. Muito rígida, e por isso acabei por não poder desenvolver mais esse meu relacionamento com amigos. E portanto houve ali um corte que foi difícil para mim na altura, mas enquanto ele não houve, enquanto eu pude vivenciar essa minha adolescência mais livre, digamos assim, faz-me lembrar essa altura. Era muito giro. Nós reuníamos todos em casa uns dos outros, e ouvíamos as músicas e jogávamos. Eles agora chamam convívios, tem este nome. É convívio? Sim, vão a um convívio. É um convívio. Eu acho que é convívio, que é uma palavra que não chateia aos pais, porque parece assim uma coisa muito... Mais soft. Mais soft, exatamente. Os pais dizem, ok, é um convívio. É um convívio, não exato. É uma grande festa. Não é uma grande festa de garagem. Mas eu vou só ali a um convívio e já volto. Está bem, filha, e não dizerem vão estudar. É uma sorte. Não, mas faz lembrar essa época, gosto imenso. Não só, ele tem um álbum com esta e outras músicas, eu gosto imenso. Eu adoro. É uma nostalgia boa. É uma nostalgia boa.
Ele é muito inspirador, não é? Ele é muito muito camaleónico. É Sim, mesmo, sim. é Eu gosto mesmo. imenso de David Bowie, que já morreu, entretanto. Sim. Mas gosto muito. Eu acho que ele deixou-nos aqui muitas Muitas saudades, sim. mesmo. É isso mesmo. É ele e os da altura, que era o Bruce Springsteen, era adoro, continuo a adorar. Rolling Não há problema. Stones, Sim, The sim. Boss. The Boss. Todos eles são Não fantásticos. dá. Eu ainda Mas isso não é vibro. do seu tempo, Sofia? Mas eu, Sempre chove. mas eu adoro essas músicas, porque É? eu cresci a ouvir muito as músicas com o meu pai, identifico muito com as exato. músicas do meu pai. E ainda hoje temos muitos gostos em comum nesta parte musical. Sim, nesta parte musical. É verdade. Bem, então, aqui a quinta música que a Sónia nos trouxe, deste grupo absolutamente vibrante para dançar, Qual é Earth, que é? Wind and Fire, Sim, e na September. Vamos ouvir. Do you remember when it first started? September, love was changing the minds, tender, while chasing the clouds away. Our hearts were ringing in the key that our souls were singing as we danced in the night. Remember how the stars rolled the night away. My thoughts are with you, holding hands with your heart to see you. Only blue talking love. Remember how we knew love was here to stay. Now December found a love we shared in September. Only blue talking love. Remember true love we shared today. Adoro É o esta máximo. música. Mas também não sei porque é que gosto, mas sei que gosto. Lá está, a tal Não é sensualidade. preciso, não é preciso haver Tem um explicações ritmo, para tudo, não é preciso, exatamente, Não não, é tem, preciso. não tem explicação. Mas lá está, esta música, a September, Earth, Wind and Fire, isto está num filme francês. Sim, Conhece? sério? Qual? Com aquele, eu agora não me lembro, aquele Amigos Improváveis. Ai, adoro, sim. Não gosto do filme? Adoro. É fantástico, lindo. eu adoro cinema europeu. Também eu. Emílio E adoro, Kusturica. adoro. E o Emílio Kusturica, Almodóvar, Gato Preto, e o Gato Almo- Branco. Sim, o Almodóvar. Também. Mas filmes Mas franceses Amigos são Improváveis máximo. temos só o Omar, não é? Temos só Só o Omar. Sim. Porque quando ele O dança... Omar não vem para esta aula de flamenco. Exatamente. E ele a dançar isto no Ai, meio meu daquela Deus. sala, eu adoro. E a banda Pronto, sonora é esta é música. isto. Portanto, é aquela vibe. Ai, adoro. Aquilo é o máximo. Sim. Adoro. Só por causa disso vou ver hoje se apanho no YouTube o Omar a dançar o September. Do you remember? Na, September. Já o estou a ver. Há um que cai também lá no meio. É que só a figura dele, não é? E depois sempre com aquele sorriso estampado. Ele tem um sorriso Não dá, lindo, não ele tem um dá. sorriso lindo. Eu acho que ele conquista o mundo completamente. Ele é muito giro, ele é muito. Eu gosto imenso. Ai, meu Aliás, Deus. eu vi uma série de filmes franceses na altura, porque eu e o meu ele marido fez somos o cinéfilos. samba. Eu também sou. E o samba, Mas viu nós o samba? vamos, agora o samba vive. Tão bom, tudo o que me dá. Adoro. Também. Eu fazia quase que turnés de cinema com o meu marido. Vamos para o Corte Inglês, entramos às adoro. 9h30 e saímos às 2 da manhã. Uau, grande programa. A sério, e filmes franceses Eu adoro. também. E este está na banda sonora desse Sim, filme, Os sim. Amigos Improváveis, que é um filme giríssimo. muito bonito, Muito é muito bonito. baseado numa história verídica. Sim. E tem esta música, eu adoro também. Ai, vou ver outra vez só para enquadrar melhor este livro. Ai, adoro mesmo. Bem, e por falar em filmes... O que é que vem aí? Este dos meus filmes preferidos de sempre, o África Minha. Bem, Eu aqui não há nesta, vez nenhuma que eu choro. Eu não choro. nesta banda sonora do John Barry, não é? Neste tema em particular, É esse em particular. Flight Over Africa. Vamos ouvir.
Sónia, África. ficamos a suspirar pelo filme, pela atriz, pelo Robert Redford, pelo John Barry, Por tudo. por tudo, não é? Eu adoro esta música em particular. Quer dizer, eu gosto de toda a música deste filme, mas esta em particular é tão bonito. Tão bonito. Isto transporta para onde? Transporta-me, é assim, faz... Eu apaixonei pela música quando vi o filme, não é? Claro, Porque eu claro. não conhecia. E a história é tão bonita, é uma história de amor. A sério, por muitos anos de terapia que eu tenha, eu não consigo. Aliás, também é uma estupidez dizer isso, que a pessoa não faz terapia para deixar de chorar. Claro. Mas eu choro, a sério, eu sempre que vejo o filme choro. É um filme que me toca, que me emociona, é uma história de amor tão bonita. Ai, adoro e ver os dois atores no filme e a Meryl música. Streep sempre Exatamente, irreconhecível, não é? sempre. Ele também muito bem, ainda muito novo, e os diálogos Entre eles, o avião a sobrevoar a África. É tão bonito, adoro, gosto imenso. E faz-me lembrar, eu vi este filme imensas vezes. E chorei sempre, choro É sempre. lindo. Parece, eu quando ouço esta música e o disco, eu tenho o disco, que são para aí uns 30 e tal minutos, 40, não é muito extenso. Não. Parece, a sensação que me dá é que parece que não tem um princípio nem um fim, é um contínuo, não é? E parece que uma pessoa é completamente transportada para aquele sítio e fica tão bonito. assim. Tipo, Eu faz-me lembrar tão um bom. bocadinho, eu não sei se é por isso, talvez, porque depois o nosso inconsciente vai, enfim, às vezes não temos acesso a muita informação que lá está, mas eu acho, de alguma forma, me faz lembrar a minha infância, porque os meus tios, da parte do meu pai, viviam numa quinta enorme. E eu fui muito feliz lá. tão bom. Portanto, era uma quinta enorme, com muito espaço, muito verde, muita palha, pouca pressa, com muitas piscinas de rega, que era super divertido. Eu e os meus primos lá brincarmos com cavalos, com animais. Tão bom. Quer dizer, não tem nada a ver com a África, mas ao mesmo tempo tem, claro, não é? Claro. Tem, talvez por isso me faça vivenciar e vá buscar essas emoções que estão guardadas. Sim, e por isso talvez eu chore, porque são momentos tão felizes. Pois. Foram muito, muito bons. Pronto, entretanto, os meus tios, a minha tia já não está cá, o meu tio também já não. E por isso Mas já ficou, não tenho. mas Mas fica a memória sempre, fica. não é? A E não memória sei se por fica. isso. E depois misturado com a história de amor, que eu também vivi uma história de amor com 13 anos nessa quinta. Ai, pronto. Então, pronto. Se calhar, olha, estou a pensar agora nisso e ainda nunca tinha pensado. Porque é que este filme me deixava a chorar? Tão bonito. Se calhar foi por causa disso, que eu nunca tinha associado. E estas histórias de amor da adolescência são assim mesmo, são muito Sofia, eu significativas. apaixonei-me não é? aos 13 e aos 18 ainda gostava dele. Já estou a ver o seu género. Já estou a ver. Aos É 13 ainda para gostava adorar. dele. É para adorar. Pois. Foi. E foi uma paixão platónica, Que bonito. portanto nunca deu aquilo. Não Mas dava, as não paixões deu. platónicas Foi uma também paixão são platónica, bonitas. ele não é? era giríssimo, era o máximo. Interessante, pois, devia ser. Era interessante, eu não sei, com 13 anos, mas era giro. Que era giro e que já não pensava em mais nada. Não era pensava de em mais certeza. nada. Portanto, acho que tem a ver um bocadinho. Tão E foi uma bom. paixão que nunca pude ir para a frente. Eu era muito mais nova, portanto Pois. havia ali algumas restrições. Pois. E por isso, talvez, daí. E a história do Out of Africa também é um bocadinho, não é? Um amor um porque bocado depois proibido. O amor depois é interrompido. É interrompido. Porque ele depois continuava a fazer as viagens dele, não é? E eles, É um e bocado, eles- Ele, antes de morrer, eles terminam o relacionamento, não é? Exatamente, portanto é um bocadinho isso, ou seja, eu continuei sempre todos os anos a ir passar as minhas férias Sim. à quinta, mas sempre com a esperança de o ver, Claro. e ele já se calhar noutra, não é? Claro. Era mais velho, não Claro. estava nem aí para mim. Coitado. Perdeu imenso, eu vou-lhe dizer. Eu também acho que sim. Perdeu imenso. Horrores. Ele nem sabe o que é que Nem perdeu. sabe, ele nem sonha. sabe, nem sonha. Mas era normal, eu era muito nova e portanto é normal. Mas talvez por isso, olha, foi um exercício que nunca tinha pensado. Que bonito. Se calhar Mas foi é daí. engraçado como a música depois consegue levar-nos a sítios que muitas vezes a construção da linguagem e do discurso e de Sim, tudo não sim, nos sim, leva, não nos é? leva, não, Aquilo não. Aquilo é um caminho muito inconsciente, muito E sou uma próprio, pessoa, não é?
a música, mais uma vez digo, e disse no início da entrevista, portanto, da nossa conversa, que é tudo muito emocional para mim, não há... Sim. Eu não sei se as pessoas como é que veem a música, não é? Há muitas pessoas que gostam das músicas pelas letras, ou pelo significado que têm, pela simbologia. Para mim, tem tudo a ver com parte mais emocional. Sim. Eu também sou assim. Ou me arrepia ou não me arrepia. E eu não consigo. Ou eu sinto ou não sinto. E as pessoas podem se arrepiar com palavras, com poesia, com. Eu preciso do som, preciso da sonoridade, da voz, da cadência. Há uma série de coisas que são importantes para mim, portanto não sei explicar isso. Então. Eu percebo. Eu acho que é uma característica mais feminina, daquilo que eu tenho visto, das pessoas que tenho entrevistado, os melómanos. Acho que os homens vêm sempre com uma lista mais racional, mais coerente nesse sentido, por fazer por via cronológica ou por momentos importantes políticos ou o que seja. Sim, é capaz. E tem sempre uma visão muito racional e muito lógica, e as mulheres têm esse lado muito mais emocional e muito mais afetivo e em que não põem tanto de facto a lógica e a razão a funcionar. Eu identifico muito mais com as mulheres também. Completamente. Sim. E portanto, para mim, eu percebo perfeitamente. Também sou assim. Bem, então vamos passar aqui para o 7º tema que a Sónia nos trouxe, de Juan Diego Flores, numa maravilhosa música espanhola, por supuesto, Granada. Granada, tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti. Mi cantar hecho de fantasía, mi cantar flor de melancolía, que yo vengo a dar. Granada, tierra ensangrentada en tardes de toro, mujer que conserva el embrujo de los ojos moros, de sueño rebelde y gitana cubierta de flores. Granada. Isto é de uma Tierra pessoa... de tananana. E uma pessoa entra em qualquer lado com esta música. É imponente, e... é imponente. Eu gosto desta particularmente cantada por este soprano. Sim. Mas eu quando enviei o meu script, estava com dificuldade a lembrar-me que era o Pavarotti. Ela é cantada pelo Pavarotti, pelo Plácido Domingos, mas de facto esta cantada pelo Flores. É a minha favorita. Eu não conhecia, portanto, muito bonita. Eu não conhecia cantada interpretada por ele. É lindíssima. Faz-me lembrar. A minha família é espanhola, uma parte da minha família é espanhola. Por acaso tive muita pena. Por acaso não, tive muita pena não ter conhecido o meu avô, pai do meu pai, espanhol, malagueño, mas de alguma forma eu acho que herdei aqui um bocadinho a cultura espanhola. E pronto, porque a minha paixão também pela dança, pelo flamenco e pela música espanhola. Vem daí, não é? Vem daí. Tem raízes. Sim, portanto eu tinha que escolher alguma, escolhi esta, gosto particularmente. É muito imponente e é uma música, mas é engraçada. Cheia de raça, não é? Tem muita Cheia raça, de... sim, tem muito salero. Muito salero. E por isso também tem muito a ver comigo. Não tenho muitas mais, aliás, vamos ter aqui, penso eu,
a mais uma. Sim. Daqui Linda, a mais um linda, bocadinho. linda. Essa vai dançar. É tão bom. Mas gosto imenso. Não tinha ainda ouvido esta e um dia estava a pesquisar músicas, não sei, acho que até foi preparar uma aula, acho eu. E vou-me dar com esta interpretação do Flores. que eu Podia não conhecia. perfeitamente também ser de um filme, não é? De uma banda sonora. Porque podia ser de um Lawrence da Arábia, qualquer coisa, porque é assim, uma pessoa fica de queixo É caído, muito não é? bonito, é. E não tem nada a ver com as outras, não é? Portanto, Não, isto não. é engraçado. Aliás, só pode ser uma questão emocional, porque senão Claro. elas tinham que ter aqui um seguimento todo qualquer. coerente, não é? Mas Claro. não há coerência. Não há. É muito diferente, é tudo muito diferente, todas as músicas que eu escolho. Foi um exercício giro, que eu estava a dizer-lhe no início, que Mas- obrigou-me a parar, porque eu não tinha noção que tinha, de facto, gostava de músicas destas e tão Dispares. diferentes. Pois. Que são todas, não têm nada a ver uma com a outra. Mas eu adoro assim, é mesmo esse... No fundo, nós também somos pessoas diferentes, não é? Dentro da mesma pessoa temos Sim, habitam várias pessoas dentro várias de nós, pessoas. não é? Sim. Portanto, eu acho que isto é um retrato mais fiel da Mais Sónia. fiel meu, exatamente. Quando há um todo coerente é de estranhar. Não, tem que haver qualquer coisa fora de sítio, senão não tem a ver comigo. Sim. Isto é como ir para um casamento, eu tenho que ir com qualquer coisa fora de sítio. Ou tenho que ir com o cabelo mal penteado, ou tenho que ir com a unha que não tem nada a ver. Ai, adoro. Mas a beleza reside muito nessas incoerências, não é? Eu adoro incoerência. Se calhar é uma das minhas formas de ser rebelde. Pois Quando é. eu há bocadinho, quer dizer, eu às vezes, e depois isto é um bocadinho analítico, Claro, num determinado peso, não é? Não é um todo não é um incoerente. todo. Ou seja, eu Mas acho é um bocadinho. É um bocadinho. Ou seja, eu às vezes penso assim, bem, eu em vez de me irritar com quem devo, não me irrito com quem devo, às vezes no meu dia-a-dia, e depois levo a minha rebeldia para estas incoerências. Pois. Alguma coisa tem que estar fora do sítio. Sim. Ou é o sapato que não tem nada a ver com a roupa, ou o cabelo que não sei o quê, há sempre qualquer coisa na minha vida, no meu dia-a-dia, que a bota não bate com a perdigota. Isso é Sai bom. qualquer coisa fora de sítio. Isso Gosto, é bom. gosto disso. E nas pessoas também, não é? Eu acho que isso dá graça também às pessoas Sim, e às sim, relações sim. Haver também essa espontaneidade. Essa é muito espontânea. importante. Eu sou, acho que sou. Tão bom. Então, vamos passar aqui para a 8ª música que a Sónia nos trouxe, desta vez uma ópera, portanto chama-se O Dueto das Flores e é de um compositor chamado Léo Delibes, um compositor francês. Vamos ouvir. Esta música faz também parte da minha adolescência ou da minha infância, eu não sei, ela aparecia algures... Eu não faço a mínima ideia, mas eu adoro. Eu acho que esta música aparecia ou num filme ou num slogan qualquer, é absolutamente mágica, capaz, não é? é capaz. Eu nunca casei. Sim. Mas, se tivesse casado, era com esta música. A sério? Eu adoro. É uma eu adoro, é linda. E não sei, e mais uma vez também não sei explicar porquê. Mas que mexe comigo, mexe. E se eu tivesse que casar na igreja, era com esta música Fica aqui a entrar. a dica. Fica aqui a dica, João.
Leo Delib. Leo Delib, adoro esta música. É linda e a noiva ainda mais, portanto. Obrigada. É muito bonita. Também, portanto, apesar de ter esta sua característica tão forte da dança sensual, consegue também apanhar esta sensibilidade das óperas, e também há sensualidade nas óperas, não é? Sim, porque nem todas as músicas que eu aqui escolhi, e esta é uma delas, para mim são dançáveis. Ou seja, sim. Há algumas, de facto, eu consigo dançá-las e se calhar hoje em dia terei mais técnica e mais à vontade para os fazer e transmitir essa sensualidade que eu sinto. Outras, para mim, não são dançáveis. Esta, por exemplo, para mim não é dançável. Não quer dizer que para outra pessoa não fosse. Mas para mim não seria. Mas é uma música que me enche, que eu ouço e sou capaz de fechar os olhos e de estar completamente imersa na música e a senti-la e de me arrepiar, de mexe comigo. E portanto gosto muito disso, e se casasse era com esta música mais uma vez. É linda. E depois estas variações da cadência, não é? Ela tem alturas em que é mais acelerado e outras alturas depois há em que uma é quase... que ela canta e depois há outra que também canta. Elas são as duas, estão as duas a cantar, em não é? alternado. E tem ali um tom de voz diferente. Eu adoro ouvir isso nas músicas. Estas disparidades. As disparidades, estas dicotomias, mesmo quando há dois músicos, dois cantores a cantarem, ser um com a voz mais alta e a outra mais grave. Eu gosto imenso desses contrastes. É lindo. Gosto muito. Foi muito bem escolhida. Adoro contrastes. Em tudo, não é? Em tudo. Bem, e por falar em contrastes, esta também vai ser difícil ficarmos aqui agarradas Qual é que é? Agarradas aqui à cadeira. Já não me lembro qual é que é, Sofia. É só a Jump dos Points. Ai, adoro. E esta também me faz lembrar um filme. Completamente. Notting Hill. Descobri que a minha filme é marcada por filmes. Notting Hill não, Love Actually. Love Actually. É com aquele com ator, o Hugh Grant, não é? É com o Hugh Grant. É o Jump Love, in! é o Love Actually. Vamos ouvir. Your eyes tell me how you want me. I can feel it in your heartbeat. I know you like what you see. Hold me, I'll give you all that you need. Wrap your love around me. You're so excited, I can feel you getting hotter. Oh baby, I'll take you down where no one's ever gone before. And if you want more, then jump for my love. Jump in and feel my touch. Jump if you want to take my kisses in the night. Then jump for my love. Jump, I know my heart can make you happy. Jump in, you know these arms can fill you up. Jump if you want to take my kisses in the night. Then jump for my love. You told me I'm the only woman for you. Nobody does you like I do. Then make the move before you try to go much further. Oh baby, you are the one. And heaven waits here at my door. And if you want more, then jump for my love. Bem, quando nós ouvimos esta música, Sónia, não conseguimos deixar de pensar naquele jogo de anca. O jogo de anca do do Hugh Grant. Grant, no Love Actually, não é? Em que ele está sozinho. É fantástico, ele acha que está sozinho, demonstra a sua sensualidade top, chega alguém e corta com tudo, coitado do homem. Pronto, que era depois foi aquela secretária que depois lhe achava imensa graça. Exatamente. E só dizia tudo ao lado quando estava com ele, que é tão característico, não é? Quando uma pessoa tem que fazer uma figura. Mas eu adoro esta música, mais uma vez, não tão sei de quem boa. gosto, mas gosto. E é de uma banda sonora, é de um filme. De um filme. Portanto, mais uma, isto é um exercício E uma pessoa engraçado. começa. Tum, tum, tum. Tan,
Tan, tananana, tan, pam. E este contraste da voz. Adoro. Tananana, tan. E mais uma vez, uma Adoro. música básica. Mas eu adoro. mas Faz-me tem- rir. Tão bom. Faz-me soltar. Tá. Portanto, por isso só é bom. Ai, é tão bom, adoro. Não gosto de adoro. intelectualidades. Sim, sim. Não, isto tem que ser tudo muito terra a terra, não é? Muito, Com música. muito. Tem que Tem ser, tem que mexer aqui com qualquer. Tem que ser aqui com uma coisa mais vibe química. qualquer. É, tem que ver aqui com química, senão não, Ai, não adoro. vai lá. Adoro, adoro. O ideal agora era termos aqui o Hugh Grant a dançar connosco e então O é Hugh que ia ser a Grant loucura. Era a loucura Era a total. loucura. Meu marido, por acaso, agora... Lá está. Olha aqui mais Então, um exercício. É parecido, não me diga. Quando era novo, A tem sério? a foto que é igual. João, é João, não João. é? João, tem que vir aos melómanos para nós agora fazermos esta dança aqui. Ai, adoro. Ele hoje perguntou, mas eu não posso ir. Oh, Não, a entrevistada pena. sou eu. Devia ter vindo. Ele é Podíamos fazer. apaixonado, mas ele lá está, ele é mais... O meu marido é mais intelectual, ou Ok. seja, ele mais intelectual pela música, ou seja, ele Sim. escolhe Mais os grandes, racional. mais racional, Mais escolhe os racional. grandes autores. Típico de homens, típico os de grandes- homens. Exatamente, Típico os de grandes homens. autores, aqueles que escrevem a letra, não sei o Por isso quê, é que há uma boa XPTO, conjugação. Por isso é pronto. que há uma boa conjugação. É, eu não, eu sou mais, é mais feeling. Ai, mas é tão boa esta música, adoro, adoro. É, Bem, gosto muito. e agora, nesta última música... Qual é que é a última? É Catalina Mia, Ai, Catalina. que é uma coisa absolutamente maravilhosa do Manuel Gago e, portanto, vamos ouvir só para vocês verem o nível da Sónia Pérez, que é só a minha professora de flamenco, que eu tenho assim um orgulho E a desmesurado. Sofia é só a minha aluna. Ai, eu vou-me babar toda. Pronto, é isto, ouçam, ouçam. Vamos allá, señores. Vamos allá, Manuel, vamos. Por culpa de los hallares, tu taguilla con el burno. Toma que toma. Por culpa de los hallares, tu taguilla con el burno. Y ahora me viene diciendo que Jurdo a ti no te dio. Y ahora me viene diciendo que dinero no te dio. Ponme la mano aquí, Catalina mía. Ponme la mano aquí, Catalina mía. Mira que me voy a morir. Ole los que saben, ole. Vamos a darle candela, vamos a darle candela. Quítate de mi presencia que me estás martirizando. Bien, hijo, bien. Quítate de mi presencia que me estás martirizando. Que a la memoria me trae cosa que estaba olvidando. Que me trae a la memoria. Eu adoro esta coisa que o flamenco faz, não é? De uma pessoa ficar ali com os pés muito, muito chegados à terra, não é? Para já, Assim, isto é um muito- tango, isto é um É tango. muito bonito. É um tango que se chama Catalina Mia. Eu tinha que escolher mais uma décima música, era o desafio, sim. não é? Portanto, estava ali indecisa entre os AC/DC, os ACDC ou ACDC, os Thunder. Thunder! Eu assim, ou esta Ou do essa, tango. Eu assim, não, nada tenho- a ver. Tenho que pôr, não tem nada a ver. Portanto, lá está, é os contrastes. Mas eu assim, bem, tenho que escolher uma, não, tenho que pôr flamenco, porque na realidade Claro. o flamenco une-me aqui também Claro, à Sofia, não é? claro. A minha entrevista. Claro. E portanto escolhi o tango. E este é um tango, é muito marcado. É tão E bonito. esta música e a Sofia já vai conhecendo alguns tangos, não é? Em virtude destes 2 anos que tem estado a ter Sim. aulas comigo. Mas este é um tango muito marcante e que marca muito, e quando começar a perceber mais de tangos, vai perceber que ele marca muito, é um tango bem marcado, com remates muito bem definidos. E isso ajuda muito na interpretação do tango. E eu acho de uma sensualidade É lindo, é atroz. lindo, Então, lindo, só para lindo, saber, lindo. vai tê-lo nas aulas. Ai, que maravilha. Porque eu, Ai, entretanto, adoro. a última aula, que a Sofia até não pôde estar presente, já tem este exercício a fazer marcações de anca e de braços e cabeça ao longo da sala para irem tendo ali a dominarem a postura, não é? E terem a sensibilidade da postura do corpo. Em vez de estarem a fazer o exercício no sítio, vão Sim. fazer ao longo da sala com esta música. Portanto, é uma música
É um tango muito, muito sensual e muito bem marcado. É muito bem deslumbrante. marcado, é muito bem marcado. Tem muito muito a bonito, ver, lá está, com a tal desconstrução. Este é o género de... Há paulos no flamenco que vão buscar muita parte, todos eles têm que ter técnica, como é óbvio, mas acabam por ir... enfim, a construção, o corpo ser talvez mais... ter uma postura diferente. O tango é uma desconstrução do movimento, é mais sensual, é mais... E ao mesmo tempo há alturas em que é contido também, é não contido, mas são esses contrastes que eu gosto fica do flamenco. bonito, fica bonito. São sim. esses contrastes. Tem movimento, mas depois também tem umas Exatamente. acelerações e Tem a só- pausa, só, é exatamente. tão bonito. E esta música tem isso, permite exatamente Tão esse bom. jogo de contrastes, essa bonito. pausa com esse rebentar energético, Sim, de energia sim, que explode, sim, sim, sim. que é isso que eu gosto nesta dança também, não é? É Não lindo. só, gosto de outras danças, aliás, Claro. eu já dancei outras coisas ao longo da vida, não é? Sim. E não foi só flamenco, mas o flamenco de facto é aquilo que mais me apaixonou e é engraçado que era o que menos tinha a ver comigo, tendo em Logo do consideração... princípio, não é? Sim, tendo em consideração a educação que eu tive e tendo em consideração a minha infância, a minha timidez, a educação muito... Mas estava tudo lá dentro. Exatamente. Estava E tudo o lá flamenco dentro. foi-me buscar isto. Sim, sim, sim. Claro que eu depois ao longo da vida também me defini a mim própria objetivos, não é? Para... Com que idade é que aprendeu, começou a aprender flamenco? Lembra-se? Sim, a primeira vez que tive introdução ao flamenco foi com 17 anos. Portanto, eu já dançava desde os 5, tive dos 5 aos 16 dança clássica, depois aos 16... É uma vida, é uma vida. Foram 11 anos. Depois tive sapateado americano, dancei há algum tempo, também me facilita um bocado Sim. no flamenco mesmo, não é? Sim. E depois também fiz em simultâneo danças cubanas, movimento tango, Aham. e depois também flamenco. E destas danças todas, portanto, de tudo isto, Sim. ficou sempre o flamenco. Talvez foi aquele que tenha sido, para mim, o desafio maior. Eu comecei com 17, tive uma professora, depois, enfim, fui mudando, fui tendo vários professores ao longo dos anos, e pronto, e fui desenvolvendo a minha parte técnica, mas o grande desafio depois chega ali a um ponto que é perceber, e agora, como é que eu vou conseguir mostrar aquilo que eu sinto na dança? Ok. Esta sensualidade toda que eu sinto com a música, que me desperta qualquer coisa, que me faz arrepiar, que me faz vibrar, como é que eu transmito isto na música? Eu sou imensamente tímida, sempre fui, e portanto isto tem sido Tem sido um caminho. um caminho. E aí as aulas de improvisação são muito importantes, não é? São muito importantes, ajudam-nos, porque é assim, não há improvisação, ou seja, Claro. tudo que as pessoas dizem que é improvisado, há Claro. muita técnica. Há muita técnica por trás, Há muito claro. treino, Claro. ou seja, mesmo um bailaor que vai para palco e que improvisa em palco, um grande bailaor, tem muitas horas, Claro, muitos claro, anos muito de trabalho, prática, muito muito trabalho trabalho. para conseguir improvisar. Claro. E portanto, quando eu digo que se improvisa, não há improvisação, há muito treino e muita técnica. Claro. Para se conseguir improvisar, há que conhecer muito bem a música, conhecer muito bem a técnica corporal para se conseguir entrar dentro do ritmo e não sair do ritmo. Mas depois como é que se alcança isso? Como é que se sente? Esse é o caminho. Pois. E isto depois também Só foi... com muito tempo, não é? Só com muito Sim. conhecimento, muita bagagem, muito... É. E Não um é trabalho fácil. também analítico meu, não é? Sim. Que me foi também fazendo ganhar mais confiança em mim. Mais e, autoconhecimento. Autoconhecimento, sim. E mais à vontade, não quero saber. Eu gosto tanto disto que não quero saber. E pronto, e foi um bocadinho. E é essa... É, no fundo, essa energia que eu tento vos transmitir. É isso que nos transmite, era isso que eu ia dizer. Tal e Pronto, qual. ainda bem. Tal e qual. Se bem que eu saiba que isto vai ser um caminho vosso. Eu não vos Claro. posso obrigar. Não, mas ajuda. É professor, não é? Os professores têm um papel muito importante na vida das pessoas, eu acho. Quer seja professor de matemática, de flamenco, de educação física, de tudo, de música, do que for. Quer dizer, eles dão-nos as ferramentas, não é? Para nós depois fazermos o nosso próprio caminho e seguirmos o nosso Sim, próprio sim, caminho.
mas de facto temos que admirar muito os professores, porque de facto são muito importantes, determinantes na nossa vida, eu acho. Acabam por ser se calhar uma influência, Completamente. apesar de eu achar que depois os alunos têm que passar para outros professores, Claro. para terem contacto com Claro. outras realidades, com outros estilos sim. e encontrarem depois o seu próprio estilo, não é? Acaba por ser o caminho do aluno, não é? Sim. A pessoa vai experimentando Claro. para ir evoluindo. Eu, pronto, com cada professor que tive, descobri coisas e fui-me Eu apercebendo. ainda não estou gosto. preparada. Eu ainda não estou preparada porque ainda estou muito confortável com esta professora. Olha, assim. Obrigada. Não estou mas muito é um preparada. caminho normal, não é? É um Sim, caminho normal. sim. Nem que seja para dizer eu não gosto tanto disto, Sim. gosto mais disto, Claro. não é? Cada professor tem Sim. depois o seu estilo e ensina uma coisa diferente. Claro. Mas eu com os meus professores foi assim, eu apercebi-me de coisas que não gostava e outras Claro. gostava. Mas as aulas de improvisação foram as aulas que eu mais gostei até hoje. Acredito. Porque é tão giro podermos improvisar e darem-nos as bases, que eu no fundo é isso que eu vos tento também mostrar, não é? Que é desde o início não terem vergonha. Sim. E vocês habituaram-se logo a bater as palmas, a fazerem ruergas, a irem dançar no meio, não há hipótese. Portanto, e divertirem-se com isso. Sim, isso é o mais importante, eu acho que sim. E conseguimos. Bem, Graças então, também a vocês, atenção. Sim, eu acho que a turma também. A os turma é nossos, muito, os nossos muito gira. colegas são impecáveis. São impecáveis, É verdade, sim, é verdade. sim. Bem, então só esta última pergunta que lhe queria fazer. Imagino que agora o mundo inteiro, em África, Médio Oriente, Nova Zelândia, os Estados Unidos, toda a gente tinha este bocadinho para nos ouvir. E eu queria lhe perguntar o que é que a Sónia poderia dizer assim, à humanidade no geral que nos fizesse viver um bocadinho a todos melhor, mas que fosse assim uma coisa fácil de implementarmos no nosso dia-a-dia. Uma coisa que acho que faz falta à humanidade para melhorarmos todos um bocadinho a nossa vida. Que seja fácil, não lhe sei responder, porque eu acho que o caminho Ou que não é seja fácil. útil, ou que seja muito Eu útil, sou a favor, preciso. olha, eu sou a favor de que as pessoas se deviam tratar. E eu sei que isto não é uma coisa fácil, é muito difícil, mas eu não sou uma pessoa que vá pelo caminho fácil. Não acredito muito nisso. Eu acho que tudo se consegue com trabalho. O mais importante das pessoas é a autoconsciência. É a autoconsciência, é o mais importante. E, porque repare, é muito mais fácil eu dizer a alguém que eu tenho muito azar nos meus relacionamentos do que perceber que eu Porquê? escolhi esses relacionamentos. E porque é que eu abri a porta a eles? É muito mais fácil remeter para o outro a responsabilidade da minha mudança. E enquanto as pessoas não pensarem que a mudança é da própria pessoa, e isso significa pôr-se em causa, eu nunca mais me esqueço, Sofia, porque é que eu comecei a fazer análise. Eu fui a uma psicóloga. Pode partilhar? Posso. Eu andava à procura do meu caminho, não é? Pois, Tinha claro. muitas dúvidas. Isto começou depois do meu pai morrer. As minhas dúvidas acentuaram-se em várias áreas da minha vida. E na altura eu tinha uma colega minha e amiga minha, eu trabalhei no setor farmacêutico muitos anos, e ela, que era muito dada ao simbólico e à astrologia, ela disse, tu vais aqui uma astróloga, ela lança cartas e vais lá, e eu já estava desesperada e fui. E a senhora, eu comecei a falar, eu acho que é muito fácil quando nós falamos, as pessoas, se tiverem algum bom senso, perceber. Não precisa de lançar cartas, não é? Porque nitidamente o comportamento das pessoas, a sua ansiedade, os seus problemas notam-se no falar, e eu falei imenso. E eu acho que ela no final, depois de eu ter dito a desgraça toda da minha vida e dos meus relacionamentos e não sei o que, diz-me assim, você precisa urgentemente ir a uma psicóloga e de se tratar. E eu fiquei ofendidíssima. Como é que eu estou aqui a dizer tudo o que me está a acontecer na minha vida, que eu acho que tenho um azar incrível. Na altura também tive alguns problemas, enfim, relacionados com a morte depois do meu pai e algumas situações que aconteceram depois. Como é que alguém me diz isto? E para mim foi um despertar. O problema era meu. Ou seja, eu estava a escolher pessoas, mas eu é que as estava a escolher. E eu nunca pensei que alguém... Isto para mim era como se estivessem a defender essas pessoas e a mim não. Quer dizer, então o problema é meu. Então eles é que, as pessoas é que são completamente...
E foi a partir daí que eu depois fui procurar ajuda e depois comecei a fazer psicoterapia analítica e faço há muitos anos. Autoconsciência, acho que isso é muito importante. Acho que é o mais importante, só que muito... também é muito difícil, sabe? Sim. Não e é nem fácil. toda a gente se quer propor a isso, não é? Não. Porque além de ser duro. um caminho caro. E é caro e duro. É Sim, caro e duro. é Mas verdade. eu para seguir esse caminho abdico outras coisas, não é? Claro, Porque claro. às vezes também o dinheiro e o ser caro obviamente é uma questão São também... opções, São não é? opções. Claro. Mas percebo que não seja fácil. Agora, o mais duro é a parte da desconstrução e do pôr em Sim. causa. Porque nós tendemos sempre a pensar, temos azar, e eu sei que se calhar há verdade. pessoas que vão ouvir o que eu estou a dizer e vão achar que não, que o problema é dos outros. Eu Não acho tem que nada é a muito ver. inteligente aquilo que está a dizer. Eu acho que tocou na murcha. Acho que é mesmo esse o ponto. Eu ouço isso muitas vezes e ouço muitas pessoas dizerem que, sei lá, tenho um namorado, ou tenho uma pessoa, ou tenho um amigo. Não. O que é que há em mim que permite Claro. que eu tenha escolhido essa pessoa? Claro. E que, mesmo que me aperceba que não vale, que não estou ali para, continua a perpetuar. Sim. Qualquer coisa. E quando nós mudamos quando nos apercebemos do que é, isso depois remete sempre à infância, e, enfim, Claro, a uma claro, série de claro. coisas, não é? Mas não é um caminho fácil, não. Portanto, aquilo que eu aconselharia, se possível, e não era um caminho fácil, era este autoconsciência, assim, este Trabalharmos a nossa sim. autoconsciência. Sim, sem dúvida. Acho que ainda Era o meu conselho. Ainda não tinham trazido e acho que é muito inteligente. Acho que e além disso é um processo muito bom, muito bonito, não é? É duro, É ok? duro, é muito duro. É duro, demora muito tempo, não é? As pessoas gostam tudo um bocado imediato e daquilo demora tempo, não é? As pessoas gostam da cura e eu percebo, há fases que nós passamos na nossa vida que a pessoa está tão em baixo que precisa de algo imediato, precisa de medicação, precisa de... É normal isso acontecer, não temos que estar a sofrer se podemos tomar um medicamento que nos ajuda a aliviar esse sofrimento, quer dizer, não vale a pena. Mas em paralelo deve haver essa ajuda. Isto é como nós termos, sei lá, eu se tiver fobia a alguma coisa, eu posso fazer um tratamento comportamental ou para tratar a fobia específica àquilo, mas o que causa essa fobia, o que está por detrás, também tem que ser tratado. Vai sair por outro lado. Claro. Vai sair por outro lado, manifesta-se de outra forma. Claro. Portanto, se eu não ataco a causa, eu trato aquele problema pontual, mas não trato depois a origem, não é? E isso é que temos que perceber, e não é um trabalho fácil. E é demorado, mas também percebo que as pessoas queiram ter uma resposta muito rápida, não querem sofrer. Sim. Hoje em dia é tudo muito rápido, não é? Tudo muito instantâneo e de facto estes processos demoram o seu tempo, demoram e custam e são dolorosos. Eu também já fiz muitos anos e aproveito para dizer que acho que toda a gente devia também fazer, mesmo as pessoas que estão bem, não é? Não é preciso estar péssimo para fazer uma coisa mas eu acho destas. que muita gente não está bem. Sim, é verdade. Todas as pessoas têm sempre qualquer coisa não é? Para melhorar, não é? E é o que eu às vezes para digo. melhorar especialmente para nós próprios, não é? Para vivermos melhor connosco e também com os outros Sim. E sabermos também dar-nos mais. No fundo, muitas das vezes nós não nos damos aos outros porque temos medo, não é? Mas também estamos a privar os outros de terem o prazer de nos tratarem bem. Ou seja, se eu não me dou à Sofia, se eu não me dou como me dou, também estou a impedi-la a si de ter o prazer de estar comigo, ou de gostar de mim, ou de me ajudar, ou de, não é? Portanto, isto depois é um bocadinho recíproco. Há estas trocas. Acho que é muito interessante. Eu espero que a humanidade caminhe para isso, mas acho que ainda estamos longe, não é? Muito longe. E acho que a Sociedade de Grupo Análise também não faz um bom trabalho nesse sentido, verdade seja dita, mas também hoje em dia nós estamos a caminhar para uma sociedade em que se está a normalizar, e eu também não vou desenvolver muito este tema porque é muito, enfim... mas estamos a caminhar para normalização de situações que não são muito normais, a Sociedade de Grupo Análise também não se
têm algum receio de enfrentar algumas situações e de também, serem e também não nos podemos discriminados. esquecer que o próprio país está a viver uma situação há muito tempo, uma situação económica péssima, não é? Nós temos cerca de 2 milhões de pobres no país, não é? Sim, 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 A pobreza no meio disto tudo não ajuda nada, não é? As pessoas estão mais preocupadas em sobreviver do que depois em ficarem realmente com este autoconhecimento que nós somos umas privilegiadas e podemos fazer esse caminho, mas muitas pessoas não podem, não conseguem, não é? Não podem, sim. Portanto, há aqui muitas questões sociais e económicas e sim, muitas, sim, que têm que ser tratadas, mas que nós de base, não é? Que realmente o mundo caminhe para aí e acho que em última análise isso é aquilo que também nós levamos, não é? Sim. Ainda ontem estive na gala da Liga dos Direitos Humanos. Sim. Foi muito interessante e foi muito bom. Onde se falou também disto, não é? O direito à paz, o direito à paz que as pessoas têm, não é? E que muito começa e que tudo começa pela educação, não é? Pela base. Mas pronto, é isso. É muito interessante, foi muito interessante aquilo que trouxe aqui. Muito obrigada. Obrigada, eu sabia, eu tinha a certeza absoluta. Eu tinha a certeza absoluta. Não, obrigada, Sofia. Foi um gosto também falar consigo e partilharmos aqui também as nossas ideias. Foi muito bom. É sempre bom, é nas aulas, é fora das aulas. Obrigada. Sempre a aprender consigo. Sofia. Bem, e agora, antes de terminarmos, vou só fazer aqui uma breve biografia, só dizer aqui a biografia acerca da nossa convidada para ficarem a conhecê-la um bocadinho melhor. Então, a convidada desta semana chama-se Sónia Pérez, tem 50 anos e nasceu em Lisboa, na Associação de Socorros Mútuos de Empregados do Comércio de Lisboa, vejam bem o pormenor, mais precisamente no quarto número 8. Em miúda afirmavam que era muito inteligente, sensível, extremamente tímida, como já nos disse, e muito bonita, o que continua a verificar-se, não é? Como podem ver. Lembra-se que aprendeu a tocar piano em criança durante 5 anos, mas que neste tempo nunca aprendeu a ler pautas. Fixava apenas as músicas. Foi também nesta idade que aprendeu a dançar, como já nos disse, com a introdução ao balé clássico. Frequentou o Colégio do Ramalhão em Sintra e foi também lá que começou a estudar dança, neste caso com uma professora inglesa, tendo o privilégio de ser acompanhada nestas aulas por música ao vivo com a sua professora de piano. No 12º teve de finalizar o liceu no Externato da Acrópole, porque era o seguimento natural do Ramalhão, seguindo-se então uma pós-graduação no INDEG, aliás, seguindo-se antes a faculdade no ISCSP, seguindo-se uma pós-graduação no INDEG e o mestrado no ISCTE, sempre a estudar. Para além disso, estudou mandarim durante 6 anos e, atenção, foi campeã nacional de leitura em mandarim. Isto é absolutamente fascinante. É verdade. Afirma que não faz a mínima ideia qual foi o momento em que a música começou a fazer parte da sua vida de uma forma consistente, mas recorda-se que foi a partir dos 12 anos que começou a ouvir a música que a acompanha até hoje. Na adolescência e na idade adulta aprendeu a dançar sapateado americano, como já nos disse, danças cubanas, sevilhanas e o flamenco sempre em pano de fundo, desde os 17 anos. Trabalha desde 2020 no grupo Previmed como diretora do Departamento dos Serviços de Saúde do grupo, que engloba tudo o que é segurança e saúde no trabalho. Descreve o seu dia-a-dia como sendo muito trabalhoso, tendo a seu cargo um departamento grande e que está a reestruturar-se ainda por cima. O pouco tempo livre que tem deixa-o para a dança, para preparar as suas aulas e também para o treino de força que iniciou há alguns meses. Considera que a mulher hoje em dia tem um papel mais igualitário, sim, através da luta que tem desenvolvido na conquista dos seus direitos. Portanto, tem sido uma coisa que tem dado trabalho. Mas mesmo assim existe um longo caminho a percorrer, porque o papel da casa e dos filhos ainda é muito remetido para a mulher e, portanto, ainda é muito pesado. A sociedade precisa de reestruturar-se para o sistema doméstico não passar tanto pela mulher e, de facto, ser um sistema verdadeiro de partilha. A característica que mais aprecia numa pessoa é o seu sentido de humor e o que menos gosta, como é óbvio, é a procrastinação, sendo a Sónia uma hiperativa assumida. É verdade. A sua família é descrita como um campo de futebol da mordilha. Uma parte é muito louca e outra parte é mais normal.
considera que é a pessoa mais saudável do grupo, já que teve consciência que precisava de munir-se de outras ferramentas ao longo da sua vida, recaustar-se, tendo feito grupo análise durante muito tempo, o que lhe foi muito benéfico, como nos disse há pouco. Quando lhe pergunta acerca de sonhos para o futuro, diz simplesmente que não vive muito de sonhos, porque associa muito esta questão dos sonhos a ilusões, mas que de facto eles são importantes motores que impulsionam a vida para a frente. Contrapõe afirmando que é uma pessoa que vive mais por objetivos. Muito, muito racional. Mencionamos aqui alguns destes e aviso já que são muito, muito, muito prazerosos. E então, adoro os objetivos. Parar um ano de trabalhar e ir viver para a Espanha e só viver do flamenco. Adoro. Tirar cursos de palmas e sapateados. Não tenho dúvida que vai conseguir. Mas este é o mais delicioso e eu também quero acompanhá-la. O outro objetivo é viver um ano ao pé da praia a vender bebidas frescas. Ai, adorava! A Sónia vende as bebidas e eu vendo os gelados e pronto, e tá. E agora, por último, que é exatamente vem ao encontro, como é assumidamente hiperativa, diz que o seu sonho era parar, lá está, mas diz que provavelmente não vai conseguir. Não vou conseguir. Não, mas tenho que conseguir. Portanto, vamos esperar por próximos episódios e eu depois dir-vos-ei como é que correu. Sónia, obrigada por conseguir fazer psicoterapia e ensinar-me flamenco ao mesmo tempo. Obrigada por ajudar-nos a expressar as nossas emoções e a marcar o nosso compasso na vida, sem medos, com orgulho no que somos e com aquilo que trazemos na nossa alma. Obrigada por, através da forma como se move, conseguir transmitir-nos tamanha energia, propósito, raça, no nosso dia-a-dia, que é tão exigente, o meu também é, como sabe, e lembrar-nos o que é realmente importante. Gosto muito de si, nem faz ideia. E por fim, obrigada por ter aceito este convite maluco de vir aos Melómanos. E, portanto, foi um prazer enorme, a sério. Foi uma tarde espetacular. Obrigada. Obrigada. Tão bom. Bem, muito obrigada por terem estado desse lado e até para a semana. Obrigada.